apóstolo de Jesus Cristo, um garotinho de recado de Jesus Cristo. E por eu ser esse garotinho de recado que leva a mensagem de Jesus Cristo, eu escrevo a vocês esta carta aos santos que estão em Éfeso, os que são fiéis a Jesus Cristo. Ele estava dizendo exatamente isso, porque só é santo quem é fiel a Jesus Cristo. A lei de Moisés não te torna santo. É isso que Paulo está falando aqui nessa saudação à igreja em Éfeso. A lei de Moisés, ela não te santifica. Ela foi dada ao homem para mostrar ao homem que ele é pecador e digno de morte, digno de inferno. A lei mosaica, os levíticos, não foi dado ao homem para salvar o homem, foi dado ao homem para mostrar ao homem que ele está definitivamente condenado à morte, ao inferno. Todos os homens estão condenados à morte e ao inferno. Aí Paulo diz: escreva esta carta aos santos que estão em Éfeso, vírgula, os que são fiéis a Jesus Cristo. O que é que Paulo está dizendo? Aqueles que são fiéis a Jesus Cristo são declarados santos, são santificados. Nós vamos ver isso mais para frente. Por causa daquilo que Cristo fez, por causa do sacrifício que Cristo pagou. Nós vamos ver mais para frente em Efésios mesmo. Pela graça sois salvos, tal. Vocês são santos porque vocês são fiéis a Cristo, e não porque vocês são fiéis a Moisés. Porque Moisés não santifica vocês, as leis mosaicas não santificam vocês. O Levíticos não santifica vocês. O Levítico só presta para mostrar para vocês o quão dependente vocês são de Jesus Cristo para ser santo. Como que não existe nada que vocês possam fazer de bom para que possam merecer alguma coisa de Deus, um olhar de Deus para vocês. Paulo está dizendo: só se é santo quando se é fiel a Jesus Cristo. Fiel a Jesus Cristo, o que é ser fiel a Jesus Cristo? Ser fiel a Jesus Cristo é fazer o que ele disse, é seguir o mandamento dele. Moisés deu 10 mandamentos e 366 leis, e 535 leis. 10 mandamentos e 535 leis. Se você conseguir ser fiel desde o dia que você nasceu até o dia da sua morte, sem tropeçar nenhuma vez, em nenhuma lei que Deus deu a Moisés, sem tropeçar nenhuma vez durante sua vida, em nenhum mandamento que Deus deu a Moisés, aí sim você é digno de entrar na presença de Deus, pela lei de Moisés. E aí, você consegue? Não, né? Eu também não. Eu também não. Então, Jesus Cristo veio, pagou o preço, cumpriu a lei, cumpriu os mandamentos e mostrou para a gente que ele cumpriu porque a gente não pode cumprir. Ele cumpriu porque eu não posso cumprir. E além dele cumprir, ele recebeu a sentença de morte, que é o salário do pecado, para que eu vivesse, para que eu permanecesse. Ele morreu santo dos santos como pecador, pagando pela minha morte,
pagando pelo meu pecado, aliás, para que ele próprio, por causa da pena que ele sofreu em meu lugar, me declarasse justo, apesar de mim. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios. Escrevo esta carta aos santos, em Éfeso, os que são fiéis a Jesus Cristo, os que vivem o único mandamento que ele nos deu, que é: nisto conhecerão que sois meus discípulos, quando amardes uns aos outros, como eu vos amei. Um novo mandamento vos dou. Moisés deu a vocês um mandamento: ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Eu, porém, Jesus Cristo, dou a vocês um novo mandamento. Um só. Um mandamento só, que elimina todos os outros, de Moisés, os levíticos, todas as leis. Um mandamento só: ame como eu amei. Fazendo assim, vocês serão verdadeiramente filhos de Deus. Verdadeiramente vocês serão filhos de Deus. Foi isso que nos declarou o santo. O tetelestai. O tetelestai está consumado, está pago completamente. Pago completamente. Eu, Paulo, escolhido pela vontade de Deus, não pela vontade dos outros apóstolos, para ser apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta aos santos em Éfeso, aqueles que são fiéis ao mandamento de Jesus Cristo. Que Deus nosso Pai, eu desejo que Deus nosso Pai, Paulo escrevendo, que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo vos dê graça e paz. A graça de conhecer a grandeza da obra da cruz do Cristo em sua vida e, consequentemente, a paz que nasce por causa desse conhecimento. Esse é o primeiro versículo do primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Vamos parar por aqui. No próximo vídeo a gente continua comentando o segundo versículo do primeiro capítulo. A minha intenção é comentar a carta de Paulo aos Efésios inteirinha. Desde o primeiro capítulo, versículo por versículo, desde o primeiro capítulo até o último, destrinchando ela exaustivamente, para que a gente possa minuciosamente ruminar essa verdade que liberta, em nome de Jesus. Até o versículo 2 do capítulo 1 do apóstolo Paulo, da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. E não esqueça, o amor é a carteira de identidade do cristão.